Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís e vamos para mais uma aula de histologia. A nossa aula de hoje é sobre tecido nervoso. E quais são os objetivos da nossa aula? Entender as funções e as características desse tecido, bem como a gente vai conhecer a variedade de células do tecido nervoso e compreender o processo de sinapse, da comunicação com outras células. O tecido nervoso, ele é de origem ectoderme, ele possui pouca matriz extracelular e é vascularizado. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico, sendo que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que vão ser formados pela substância branca e substância cinzenta. E esses órgãos eles são revestidos por um tecido conjuntivo, que é denominado de meninges. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos gânglios e os nervos, e a camada que vai revestir esses gânglios e nervos, e a camada de tecido conjuntivo é denominada epineuro, perineuro e endoneuro. E quais são as funções desse tecido? Detectar, transmitir, analisar e utilizar as funções geradas pelos estímulos sensoriais, bem como ele vai organizar e coordenar o funcionamento de todas as funções do nosso organismo. Esse tecido é composto por dois tipos celulares, os neurônios, que vai ter a função de percepção e transmissão dos impulsos nervosos, e as células da glia, que também são chamadas de neuróglia. Elas têm a função de sustentação e proteção dos neurônios. No sistema nervoso central, a gente vai ter várias células da glia, sendo elas a micróglia, os astrócitos, as células ependimárias e os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, a gente vai ter as células da glia, células satélites e as células de Schwann. Os neurônios são constituídos de três partes principais: o corpo, os dendritos e o axônio. O corpo ele é onde está localizado o núcleo e o todo do seu citoplasma. Os dendritos são ramificações desse corpo celular, que vai ser responsável por receber esses estímulos e conduzir do corpo até o axônio. O axônio, por fim, ele é responsável, então, por conduzir esse estímulo que vai chegar do corpo até o terminal axônio, que vai fazer com que ocorra a sinapse. Esse axônio, ele pode ser envolvido por uma bainha de mielina ou pode não ser envolvido pela bainha de mielina. Então, como a gente disse, o neurônio ele é formado pelo corpo celular, que também pode ser chamado de pericário ou soma. Ele é responsável pela integração dos estímulos e possui uma alta atividade sintética. Já os dendritos, que são as ramificações do corpo celular, eles são responsáveis pela recepção de estímulos. E os axônios são os que vão conduzir esses impulsos até o terminal do axônio para conduzir para outra célula. Então, aqui mostrando duas imagens de microscopia de luz. Aqui a gente tem o corpo celular com as suas ramificações, os dendritos, e o axônio. Aqui mostrando mais claramente o corpo celular com o núcleo muito evidente. Esse corpo celular, ele possui muito retículo endoplasmático, muita mitocôndria, e o aparelho de Golgi dele vai ser exclusivo do pericário, exclusivo do corpo celular. O retículo endoplasmático desse tecido, ele é chamado de corpúsculo de Missel. E o neurônio pode ser dividido em três classificações. Pode ser bipolar, em que o corpo celular ele possui somente duas ramificações de dendritos. O multipolar, ele possui várias ramificações desse dendrito, e o pseudomultipolar possui somente um dendrito, que vai se ramificar, dando a impressão que pode ser multipolar. E como vai ocorrer o transporte do axônio? Como eu disse, o axônio ele é responsável por conduzir os impulsos nervosos. Então, lá no retículo endoplasmático rugoso, vão ser produzidos peptídeos, vão ser produzidos neurotransmissores, que serão empacotados pelo aparelho de Golgi e serão transportados ao longo da rede de microtúbulos por todo o axônio, até chegar no terminal axônio. Essas vesículas elas vão ser liberadas por exocitose. Quando ela é liberada por exocitose, ocorre a sinapse. E quando essas vesículas são recicladas, é chamado de transporte retrógrado, que vão ser transportadas do terminal axônio até o corpo celular, onde vão ser digeridas pelos lisossomos. Então, os dendritos vão ser responsáveis por captar o estímulo que vai conduzir até o corpo celular, no axônio, até o terminal do axônio, para que seja realizada a sinapse.
A sinapse é o local que vai transmitir o impulso nervoso entre um neurônio e outro neurônio. Esse impulso nervoso também pode ser entre um neurônio e células efetoras, que podem ser, por exemplo, o tecido muscular. E para que esse impulso ele vá ao longo de todo o axônio, é necessário a bomba só de potássio, que vai fazer a despolarização da célula. Então, o meio extracelular ele vai estar polarizado positivamente e o meio intracelular vai estar polarizado negativamente. E quando o sódio entra pela bomba de sódio e potássio, vai ocorrer a despolarização da membrana. Nas fibras amielínicas, são as fibras que não contêm a bainha de mielina, essa condução ela é contínua, de ponto a ponto, ela é mais lenta. Já as fibras mielínicas, elas possuem a bainha de mielina e essa interrupção da bainha de mielina, ela é chamada de nodo de Ranvier. Esse nodo de Ranvier vai fazer com que o impulso ele pule, então ele é chamado de condução saltatória e ela é mais rápida. Então, aqui mostrando novamente as fibras amielínicas, em que ele vai de ponto a ponto, e aqui as fibras mielínicas, em que ela tem uma condução saltatória através desses nodos de Ranvier. E como ocorre a sinapse? Para que a sinapse ocorra, é necessário um terminal pré-sináptico, aqui é a terminação de um axônio, uma região pós-sináptica, que pode ser outro axônio, que pode ser uma célula do tecido muscular, e a fenda sináptica, que é onde vai ocorrer essa troca. Vai ocorrer a despolarização da membrana pré-sináptica, que vai abrir os canais de cálcio. Esse influxo de cálcio promove a exocitose das vesículas. Então, essas vesículas, elas vão conter o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai ser liberado e aqui na fenda sináptica, ele vai reagir com o receptor da membrana, da outra célula, que vai promover a despolarização da membrana pós-sináptica. Então, o exemplo é o que a gente viu nas células do tecido muscular. Esse neurotransmissor ele vai ser liberado, que vai se ligar aos receptores da membrana da célula do tecido muscular, que vai fazer então com que os túbulos T eles impulsionem a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma, ocorrendo então a contração muscular. Além dos neurônios, nós também temos as células da glia, também chamadas de neuróglia. São os oligodendrócitos, as micróglias, as células ependimárias e os astrócitos. E para cada neurônio, existe cerca de 10 células da glia, que vão então permitir criar um microambiente para que os neurônios se desenvolvam. As células de Schwann, elas vão estar localizadas no sistema nervoso periférico. E a gente vai falar cada uma das funções dessas células. Então, os astrócitos, eles são responsáveis por dar suporte estrutural e metabólico para os neurônios. Ele pode ser dividido em astrócito protoplasmático e astrócito fibroso. O astrócito protoplasmático, ele possui maior número de ramificações, no entanto, elas são mais curtas. Já o astrócito fibroso, ele possui um menor número de ramificações e essas ramificações são mais longas. E eles são diferentes quanto à sua localização. O astrócito protoplasmático, ele é encontrado na substância branca. Já o astrócito fibroso, ele é encontrado na substância cinzenta. Os astrócitos, eles atuam na manutenção da barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela é contra substâncias externas, como, por exemplo, antibióticos, toxinas. Elas são formadas pelas junções oclusivas entre células endoteliais, mais o prolongamento desses astrócitos. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Eles vão estar envolvidos a vários axônios para produzir a bainha de mielina. Aqui é um corte transversal dos oligodendrócitos e um neurônio. Já as células da micróglia, elas são menores e achatadas, elas atuam como fagócitos e podem remover fragmentos e estruturas danificadas e também protegem e reparam o sistema nervoso contra vírus e micro-organismos e também podem atuar como células apresentadoras de antígeno. Aqui o microscópio de luz mostrando os astrócitos, o oligodendrócitos e as células da micróglia. Já as células ependimárias, elas são células epiteliais que vão estar revestindo os ventrículos encefálicos e o canal central da medula espinhal. Elas têm a função de revestimento e de transporte do fluido cérebro-espinhal.
Aqui mostrando uma imagem de microscopia de luz dessas células epiteliais. Elas têm um formato de cúbico-acolunares e elas também podem possuir cílios na superfície, que vão facilitar esse transporte. Já as células de Schwann, elas são responsáveis por envolver os axônios mielínicos e não mielínicos no sistema nervoso periférico. Ela possui uma função muito parecida com os oligodendrócitos, mas aqui elas estão localizadas no sistema nervoso periférico. Então, elas vão envolver o axônio e produzir essa bainha de mielina. Aqui uma imagem de microscopia de luz mostrando as células de Schwann. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e eles são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo, que é denominada meninges. Essa meninges, elas possuem 3 classificações. A camada de tecido conjuntivo que está mais próxima ao osso do crânio é chamada de dura mater. A camada do meio é chamada de aracnoide e a camada mais interna é chamada de pia mater. O encéfalo e a medula espinhal vão ser constituídos pela substância branca e substância cinzenta. No encéfalo, a substância cinzenta ela vai estar localizada mais externamente e a substância branca mais internamente. Já na medula, ocorre o contrário. A camada mais externa é a substância branca e a camada mais interna é a substância cinzenta. E afinal, o que são essa substância branca e cinzenta? A substância branca, que é a camada mais externa no encéfalo, ela é constituída por prolongamentos dos neurônios e células da glia. Então, aqui a gente consegue ver as fibras nervosas. Já a substância cinzenta, ela é constituída pelos corpos celulares dos neurônios, assim como parte dos seus prolongamentos e as células da glia. Aqui uma imagem de microscopia de luz mostrando a substância cinzenta, que possui os corpos celulares, os prolongamentos desses neurônios e as células da glia, e a substância branca. Aqui, mais uma vez, um encéfalo mostrando a substância branca e a substância cinzenta que vai estar no meio mais interno. Já o sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos, que são feixes de fibras musculares, que podem ser fibras amielínicas ou fibras mielínicas. Já os gânglios, eles são acúmulos de neurônios, que podem ser sensoriais ou do sistema nervoso autônomo. Os nervos são constituídos por feixes de fibras nervosas que vão estar envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo. Mas o sistema nervoso periférico, eles recebem um nome diferente, que não é denominado de meninges. Então, a camada mais externa, ela é chamada de epineuro. A camada que vai envolver esses feixes de fibras é chamada de perineuro. E cada fibra nervosa, ela é envolvida por um tecido conjuntivo, chamado de endoneuro. Aqui uma microscopia de luz mostrando a camada mais externa, o epineuro, a camada que vai envolver esses feixes, o perineuro, e a camada que vai envolver cada uma dessas fibras nervosas, que é chamada de endoneuro. As fibras nervosas, elas são formadas então pelo axônio mais as bainhas envoltórias. Essas bainhas envoltórias, elas podem ter mielina ou não conter mielina. Uma fibra nervosa, ela pode ser formada por um axônio ou um feixe de axônio. E as células de Schwann, elas vão ser responsáveis por envolver esses axônios ou os feixes de axônios. Então, eles vão formar somente uma camada para dar sustentação e proteger esse axônio, mas não vai produzir a mielina. Já aqui, as células de Schwann, elas vão ser responsáveis por produzir a mielina. Então, elas vão dar uma dobra sobre o axônio, que vai formar o mesaxiônio, e depois que vai se dobrar várias e várias vezes, até formar a bainha de mielina. Os gânglios, então, são acúmulos de neurônios que vão estar localizados fora do sistema nervoso central. Eles podem ser sensoriais ou do sistema nervoso autônomo. Então, aqui nós temos uma camada de tecido conjuntivo e vários gânglios, e esses gânglios vão ser associados às células satélites, que são responsáveis pelo isolamento elétrico dessas células. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está a bibliografia sugerida e o meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.